Olá pessoal, hoje eu quero dar um panorama para vocês sobre como pessoas mudam e a pergunta é essa: as pessoas podem mudar? Existe esperança para você, para mim, para qualquer pessoa que deseja mudança? Claro que a gente sabe que Deus nos dá um novo coração e a gente pode passar por uma mudança que é de fato bíblica, mas a pessoa que tem o coração já regenerado, ela também pode continuar por um processo de mudança e de transformação. A gente chama isso de santificação. Lá em Jeremias 17, Jeremias nos propõe um texto, e claro, esse texto é proclamado pelo próprio Senhor, onde ele fala de duas realidades, e a realidade ele representa em duas árvores. Uma delas está plantada ao deserto, uma delas é a tamareira do deserto, e é uma árvore puramente de espinhos, e lá diz que o principal fator, o principal motivo pela qual ela só dá espinhos é por causa do que está na raiz, é porque algo está ruim por baixo, algo que não é visível, que gera esses maus frutos, esses espinhos. E por outro lado existe uma árvore que está plantada junto ao ribeiro e ela tem uma fonte de alimentação, uma fonte de nutrição que é constante e inesgotável. E mesmo que coisas ruins aconteçam, mesmo que a má circunstância se dê, né, lá fala de uma sequidão que ronde por um ano inteiro, ela não deixa de dar fruto e as suas folhas não deixam de ficar verdes. A gente pode ver isso sendo colocado de forma prática por toda a Escritura sobre as intenções e o que mora no nosso coração influenciar as nossas atitudes e aquilo que a gente faz. Então as nossas atitudes, tudo que a gente faz, se torna então uma ilustração do que na verdade está no nosso coração. Se o nosso coração está cheio de más intenções e falsos deuses, né, o que a Bíblia vai chamar de idolatria, ou busca por coisas na frente do nosso Senhor, desejos que não honram, não buscam ao Senhor, então os nossos frutos vão ser como esses espinhos secos. Né? Não importa as circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, nós vamos dar maus frutos. Mas se as nossas intenções estiverem ligadas ao Senhor, nós vamos dar bons frutos. E a própria Bíblia ilustra isso. Várias vezes nós podemos encaixar esse diagrama, essa sistemática aqui nas próprias Escrituras. Eu quero fazer isso rapidamente com vocês em 1 Coríntios 10. Se você tiver com a sua Bíblia, pode abrir ela em 1 Coríntios 10, versículos 1 a 14. E eu vou explicando, enquanto você vai pegando sua Bíblia, eu vou explicar como funciona esse gráfico. Lá em cima nós temos as circunstâncias, coisas que acontecem na nossa vida, podem ser positivas ou negativas, mas nos influenciam a ponto que muitas vezes as nossas reações elas são erradas, são pecaminosas, e isso acontece porque o nosso coração está baseado em motivações idólatras, nós queremos as coisas que queremos, então a gente age da forma que a gente age, e isso acaba gerando então na nossa vida consequências. Coisas ruins que nos acontecem nos geram consequências. Um divórcio, brigas, dissensões que a gente tem contra as pessoas. Mas, graças a Deus, nós temos verdades do Evangelho que podem transformar o nosso coração para que a gente tenha agora motivações que agradam a Deus. E essas motivações podem gerar então, e vão gerar, reações que são obedientes a Deus. E por causa disso, então, a gente pode experimentar o que a Bíblia chama de bênção. Então, lá em 1 Coríntios 10, primeiro a gente tem que entender que o que está acontecendo em 1 Coríntios 10 é que Paulo está comentando sobre os fatos do Antigo Testamento. Ele está lembrando, lembra o que aconteceu lá no Antigo Testamento com o povo de Israel que estava no deserto? Pois é, aquelas motivações que eles tinham não agradavam a Deus, e ele vai comentar isso em 1 Coríntios 10, 1 a 14. Então, o pano de fundo um pouco do que está acontecendo. As pessoas estão reclamando lá em Números 11, né, o que está acontecendo lá anteriormente é que as pessoas estavam reclamando da situação, estavam culpando a Deus, estavam reclamando da comida, estavam reclamando, né, dos problemas todos. Moisés vem a reclamar do povo e do fardo da liderança. Miriam e Arão vão reclamar também contra Moisés. O povo reclama das batalhas que são, na verdade, necessárias. O povo reclama das adversidades, culpa Moisés e procura um novo líder. Então, Paulo vai comentar essas coisas em 1 Coríntios 10, então diz assim: olha, irmãos, não quero que sejam ignorantes que os vossos pais, todos aqueles da antiguidade, eles estiveram todos juntos sob a nuvem, ou seja, eles estavam sob uma circunstância e todos passaram pelo mar tendo sido batizados. Então eles estavam sob circunstâncias que estavam acontecendo no deserto
e tudo isso dizia respeito então às coisas que estavam acontecendo. Diz o versículo 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, ou seja, eles tiveram bênçãos, porque eles bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Jesus estava com eles e eles não estavam percebendo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, mesmo que haviam bênçãos, haviam coisas positivas a serem entendidas ali naquela caminhada do deserto. Deus não se agradou da maioria deles, versículo 5, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então eles morreram no deserto, por quê? Porque Deus não se agradou deles. Versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então nós, da igreja, e aqui está falando para uma igreja, nós temos que ter isso como exemplo para nós. A gente não pode cobiçar coisas más, assim como eles lá cobiçaram. Então, até aqui a gente não tinha o entendimento que o que tinha acontecido de ruim é que era cobiça. Eles estavam desejando coisas que eles não tinham. Então eles estavam desejando lá, né, as cebolas do Egito, os pepinos do Egito, os melões do Egito, né, eles desejavam o passado longe de Deus e não desejavam, né, chegar logo na Terra Prometida, não desejavam o suficiente o próprio Deus, então eles tinham no seu coração motivações que eram idólatras, e Paulo deixa isso claro, dizendo que a gente tem que cuidar com a nossa cobiça e não cobiçar como eles cobiçaram. Versículo 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Então essa cobiça é idolatria, e está falando, olha lá, eles idolatraram porque eles tinham cobiça no coração. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Então diz ali que eles estavam cobiçando e o comer e o beber era pura diversão para eles. Eles queriam viver para si mesmos. Eles não queriam viver para Deus e não estavam percebendo que o Deus estava presente na comida e estava presente na bebida. O próprio texto já falou que a rocha que dava água era o próprio Jesus Cristo, uma rocha espiritual. Então a gente não deve ser idólatra como eles. E versículo 8, não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Então várias pessoas vieram a morrer por causa dessa imoralidade que aconteceu por causa da cobiça deles. Não ponhamos, versículo 9, o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para nossa advertência, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós, dos dias de hoje, nós devemos olhar para esse texto aqui, para o Antigo Testamento, para Números 11, como exemplo para nós, porque nós estamos vivendo, apesar de ser um tempo diferente, sob a mesma tentação de cobiça. E olha aqui que fala o versículo 12, aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia, ou cuide para que não caia. Então nós pensamos estar de pé, pensamos ser superiores às pessoas que estavam no deserto lá, mas na verdade nós estamos sujeitos às mesmas tentações. Versículo 13 inclusive salienta que diz que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus irmãos, fujam da idolatria. Então, bem claramente, a gente pode ver que o contexto que eles viviam era a vida no deserto. O mau comportamento vinha por causa, de certa forma, das circunstâncias, mas principalmente porque no seu coração o coração deles estava fixo em coisas más, eles desejavam coisas para si próprios, e isso trouxe o quê? Um julgamento de Deus. Eles foram mortos, inclusive, vários deles morreram no deserto, porque cobiçaram coisas más, porque desejaram o mal e queriam viver somente para si. Mas na própria tentação, diz ali, na própria tentação, juntamente da tentação, é provido o livramento. Então, na própria tentação de passar fome, de passar sede, de reclamar para Deus, a presença de Deus estava lá, na comida e na bebida. O que isso poderia gerar, ou o que deve gerar para nós hoje, em termos de igreja, um exemplo para que o nosso coração esteja firmado em Cristo, como o coração deles
não esteve. E dessa forma, então, a gente pode ter uma vitória sob a pressão. Por mais que coisas possam acontecer, a pressão aqui da tentação, por exemplo, coisas que nós vamos querer e desejar, mas nós podemos ter vitória sobre isso. E o que isso vai gerar? Bênçãos, um encorajamento do próprio Deus, em que nós podemos ser livres dessas coisas. E é para isso que essas coisas nos foram escritas e servem de exemplo para nós, para que a gente seja encorajado para viver diferente de um idólatra, de um pagão. Que bênção que é, irmão, a gente poder ter uma vida diferente, a gente poder saber que as nossas tentações, os nossos desejos, eles podem ser livrados pelo próprio Deus que está presente conosco no nosso dia a dia. Então, algumas perguntas que a gente pode aplicar aqui na nossa vida. Qual tem sido uma circunstância desafiadora, um problema que você tem passado, algo difícil que tem acontecido na sua vida? Segunda pergunta, qual é a sua reação pecaminosa? Diante disso, o que você errou, o que você fez que é errado, que a Bíblia chama de fruto da carne? Quais são desejos e crenças que acabam então dominando o seu coração por conta disso? O que talvez está no seu coração que está dificultando o seu viver? Será que você tem pensado coisas que não agradam a Deus? Será que você tem desejado coisas diferentes do que Deus deseja para você? Quais as consequências que você está sofrendo por conta disso? Pergunta bíblica, Pergunta bíblica. O que na Bíblia pode transformar o seu coração? O que pode mudar a sua vida? Qual é o conteúdo da Bíblia que pode mudar o seu coração? Talvez você deve decorar esse versículo, talvez você deve buscar uma orientação sobre qual versículo talvez pode mudar a sua vida, qual a verdade das Escrituras que pode mudar, onde que está Deus presente na sua vida. Disso você vai então ter um bom fruto, um resultado positivo e bênçãos que vão gerar disso quando você desejar a Deus de todo o seu coração. Onde mais nós vemos isso nas Escrituras, o próprio Jesus Cristo obedeceu a Deus e gerou bênçãos, não diretamente para ele, mas bênçãos para nós, bênçãos espirituais que nós podemos desfrutar até hoje, porque ele obedeceu o Pai. O desejo dele era não ser crucificado, o desejo dele era se manter longe da cruz, mas em obediência ao Pai ele se entregou. E as bênçãos nós vemos até hoje na minha e na sua vida. Vamos agradecer a Deus, porque Ele anda conosco a cada dia e nos provê livramento de cada tentação, de cada problema, de cada desafio na nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana.